bondoso para conosco. Andamos aqui um pouco com o pastor Milton César e agora com meu irmão amigo, pastor Stuart. Ele disse que era para me mandar um beijo para ele, então, pastor, estou mandando um beijo para o senhor. Senão depois ia ter represárias, né? Então, um beijo, meu pastor, onde você estiver com sua família amada. Louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus por este novo momento que vocês estão vivenciando. Deus, ele evidencia os seus propósitos eternos, cada um teve uma missão específica que passou por aqui, mas em especial eu falo com muita alegria do pastor Stuart, onde eu pude caminhar com ele também. Eu fui contemporâneo dele no seminário. Peço que os irmãos continuem orando, por minha vida, pela vida da minha esposa. Se Deus assim permitir, nós estaremos também servindo aqui no presbitério de Garanhuns. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Amém, queridos? Eu vou ler, peço que você acompanhe de forma silenciosa, mantenha a sua Bíblia aberta, pois afinal é nela que nós iremos refletir nas Escrituras Sagradas. As duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida, e nós clamamos pelo teu Santo Espírito, que me use, que abra os nossos corações a receber, meu Deus, a tua instrução. É no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler todos juntos apenas esses 2 versículos em uma só voz, refletindo naquilo que o texto sacro quer nos dizer. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, certamente nós tivemos diversas escolhas durante a nossa vida, com exceção daqueles que são muito novos e ainda não têm tanta maturidade para perceber, mas cotidianamente nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas que sejam agradáveis aos nossos olhos, às vezes conduzidas pelo aquilo que passa em nosso coração. Às vezes pautadas por simples conveniência, porque aquilo me agrada, ou às vezes porque nós temos uma intenção. Às vezes seja essa intenção boa, ou seja essa intenção má. Mas uma coisa é certa, quando nós observamos as nossas vidas, muitas escolhas nós temos feito. E certamente essas escolhas, sejam elas boas ou más, nos conduziram até este exato momento. As Escrituras Sagradas nos apresentam todos os dias, se nós nos pararmos um pouco para lê-la, nós vamos perceber que ela nos apresenta diversos princípios, que certamente devem pautar as nossas escolhas. De forma semelhante, quando nós contemplamos a Escritura Sagrada, em especial o Sermão do Monte, que introduz logo no capítulo 5 de Mateus, aonde o Senhor Jesus Cristo, de forma extraordinária, mostra à igreja, nós no presente, e aos seus discípulos no passado, e ele se direciona mesmo em meio à multidão que o cercava, ele olha para os seus discípulos com muito amor e cuidado e passa a ensiná-los. Veja que esse Sermão do Monte, ele não é meros princípios morais.
As Escrituras Sagradas não nos foi dada simplesmente para captação de princípios morais. Sobretudo, são princípios que moldam o nosso coração, mostram quem nós somos diante de Deus, mostram o quanto nós dependemos de Deus. E assim, porque nós compreendemos que nada que podemos fazer vai nos colocar diante da presença de Deus Pai, nós entendemos, à luz dos princípios bíblicos, a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é Jesus Cristo o grande mestre que está aqui falando conosco, por meio das Escrituras Sagradas. Quando nós observamos o texto, que começa com diversos preceitos, onde ele vai mostrar e de forma contundente, informar diversas coisas ao povo do passado, ele diz que aqueles que são felizes são aqueles que, porventura, são humildes. Aqueles que são felizes são aqueles que choram. Aqueles que são humildes são aqueles que são mansos. Aqueles que são felizes são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Aqueles que são humildes são aqueles que têm misericórdia. Aqueles que são humildes, felizes, melhor dizendo, são aqueles que têm os seus corações limpos, porque verão a Deus. Mas também ele mostra um teor mais preciso para os filhos de Deus. Ele diz que são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele diz, vocês são felizes quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Versículo 12 do capítulo 5 de Mateus diz, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O texto começa de forma extraordinária, mostrando que o crente, o servo de Deus, ele não é conduzido pela cultura, ele não é conduzido pela sua época, ele não é conduzido pelos usos e costumes que são aceitáveis na sociedade. Eles são conduzidos especificamente pela palavra de Deus. O mundo, certamente por causa disso, irá nos odiar, mas nós temos que fazer escolhas. E nós temos que fazer escolhas diante da graça e da misericórdia de Deus, que antes da fundação do mundo nos elegeu, que sejam compatíveis com aquilo que ele manifesta nas Escrituras Sagradas. Esse sermão, ele continua, aonde o Senhor Jesus, ele vai instruir que é o nosso dever orar, que é o nosso dever buscar a Deus por meio da oração, clamarmos a Ele que o reino dele venha. Ele nos instrui também que nós devemos ter fome, não somente de alimento, mas fome e sede de estarmos diante da presença de Deus, é aquilo que nós chamamos de jejum. Ele diz que, nesse Sermão do Monte, que aqueles que são filhos de Deus, eles vão ser como luzeiros, eles vão encher a terra da luz de Cristo. Ele diz que nós vamos ser como o sal da terra, porque aqueles que vivem para Cristo, por mais que estejam neste momento de peregrinação, eles não vivem para si, eles vivem para a glória de Deus. E nós chegamos quase no finalzinho deste grande e extraordinário Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo, de forma extraordinária, nos apresenta dois caminhos. Um caminho fácil e um caminho difícil. Veja, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, é repleto de sabedoria, ele aponta e exemplifica como nós, servos de Deus, devemos nos portar em nossos relacionamentos. Seja o nosso relacionamento com Deus, seja o nosso relacionamento conosco, consigo mesmo, seja o nosso relacionamento com o próximo. O parâmetro deste relacionamento não está no homem, mas está
não está na criação, mas está especificamente em Cristo Jesus e na sua justiça, que está acima de todas as coisas. Fazendo um gancho belo com aquilo que Paulo, por instrumentalidade do Espírito Santo, descreveu, essa justiça que nos foi imputada. Meus irmãos, com base nessas informações, eu quero refletir com você nesta noite sobre o seguinte tema: escolhas que fazem toda a diferença. Escolhas que fazem toda a diferença. Gary Collins, grande servo de Deus, que está dedicado a falar sobre o aconselhamento bíblico, que em sua grande parte ele é integracionista, usando muitos recursos que estão aí disponíveis, né, pela ciência. Ele disse algo muito interessante que vale a pena nós mencionarmos aqui. Ele diz: podemos tentar evitar de fazer escolhas através de não fazermos nada, mas mesmo isso é uma decisão. Queridos, o Senhor nessa noite nos chama a refletirmos o que nos levou a chegarmos até aqui. O Senhor Jesus Cristo nos faz perceber que ou nós respondemos de forma positiva diante de sua graça e que é irresistível e que nós não podemos ir de encontro a ela, e isso se espera dos servos de Deus que se portem de forma coerente, ou nós vamos manifestar por meio de nossas vidas e atitudes e, consequentemente, em nossas escolhas, que nunca fomos filhos de Deus. Certamente, sua mente deve estar aí fazendo alguma retrospectiva. Você deve estar lembrando de momentos alegres, momentos tristes, momentos saudosistas, momentos que está aquele misto. É triste, mas também traz alegria, porque foi um momento de aprendizado, um momento de desenvolvimento. Veja, a caminhada cristã é repleta, sim, de altos e baixos, para sempre nos lembrar quem nós somos, quem Deus é e o quanto nós necessitamos dele. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta dois caminhos, e é justamente nesses dois caminhos que nós iremos compreender um pouco sobre esse tema. Escolhas que fazem toda a diferença. Em primeiro lugar, o caminho fácil, que leva à perdição. É aquilo que o texto nos diz que é a porta larga. O versículo 13 e 14 nos diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, o caminho fácil, ele aparentemente é a escolha mais sensata a ser feita. Mas quando nós observamos o mundo e tudo que há neste mundo, nós perceberemos que nem sempre as facilidades nos colocarão de forma objetiva e certa diante da presença de Deus. Estamos vivenciando dias difíceis, dias em que, como igreja, nós temos que parar e refletir se nós, de fato, estamos vivendo de conformidade com aquilo que Deus quer. É notório que, como igreja de Deus, como igreja presbiteriana do Brasil, asseveramos que Deus, em sua soberania, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E logo, se Ele nos elegeu, Ele nos chamou para si, nós devemos perceber também que esse mesmo Deus que nos elegeu no passado, Ele nos propicia de tudo quanto necessitamos para viver uma vida que lhe agrade. Ele colocou em mim, Ele colocou em você o Santo Espírito de Deus.
Ele colocou em nossas mãos, de diversas formas, de diversas traduções, a Bíblia Sagrada. Ele nos deu o meio de graça da oração. Ele nos deu a comunhão dos santos, a qual nós estamos aqui respondendo a essa santa convocação. Ele nos deu o privilégio de o adorarmos, quer seja com as nossas atividades corriqueiras, como neste momento que aqui estamos prestando um culto solene, nos fazendo perceber que todos os dias faremos escolhas. E em certa medida, nós devemos perceber, eu estou no caminho fácil, com tudo que leva à perdição. Dias difíceis, meus irmãos, certamente servem para moldar e trabalhar a igreja de Deus. Como servos de Deus, nós não podemos nos esquecer de sua palavra. A palavra de Deus nos exorta a percebermos que esse Deus que estará conosco, em alguns momentos nos colocará em caminhos de grande e severa aflição. O Salmo 23 nos mostra isso. O Deus que é presente nos conduzirá, se for necessário, até a sombra da morte. Mas o texto não acaba aí. Contudo, nós não devemos temer. Mas nós também devemos perceber, queridos, que as nossas escolhas estão sendo tomadas. Seja com a incapacidade de responder, e já respondendo, em certa medida, ou fazendo ela de forma torpe. O caminho fácil é um caminho que nos faz perceber que o despreparo, a falta de devoção, a falta de oração, a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, sempre será um caminho fácil diante de um mundo que agora é globalizado, que fala cotidianamente de que você tem tudo ao seu alcance com um clique. Você pode ir lá no YouTube e ver diversos pastores. Se você enjoa do seu pastor, você vai lá e escolhe quem você quiser, seja ele bom ou ruim. Não falta informação, mas nós devemos perceber, nós somos guiados pela multidão. Quando nós observamos esse texto, um grande servo de Deus do presente, ao comentar esse texto, ele disse algo muito interessante. Carlos Cardoso, ele diz que a ilustração dos dois caminhos nos apresenta a lealdade. Uma lealdade que não deveria ser determinada pelo número de pessoas que seguem pelo caminho proposto para a vida. Pois o caminho do Messias, o caminho não será o quê? Favorável. E não será aceito pelas multidões. Como igreja de Deus, o Senhor nos chama a nos voltar para Ele. A história nos apresentou diversos momentos como este, pelo qual Ele nos chama a refletirmos sobre cada uma das nossas escolhas. Veja, o caminho fácil que leva à perdição é pautado por algumas ações. Veja, escolhas irrefletidas. Normalmente nós não pensamos muito bem e vamos agir por impulso. Escolhas que não se consideram as consequências. Muitas das vezes estamos escolhendo algo pesado, danoso para nós e que às vezes cai até sobre a nossa família, porque nós não pesamos as consequências. Queridos, certamente a nossa salvação aqui não está em jogo, mas as consequências das nossas escolhas estão. E se nós escolhermos bem, é certo que o nome de Cristo, no nosso Deus e a sua palavra será glorificado. Mas no momento em que nós escolhermos mal, certamente fruto de irreflexão, por não considerar as consequências, seremos os mesmos que envergonharemos o nome de Cristo. Meus irmãos,
Quando nós observamos, mas não somente essas ações devem mostrar que nós estamos optando por caminhos fáceis. Mostra também que escolhas que normalmente são rodeadas por muitas pessoas, mas que no final o sentimento é aquele de solidão. Escolhas egoístas, destrutivas. Vivenciamos uma sociedade que diz que ela é pós-moderna. Há outros que dizem que a pós-modernidade, inclusive, já passou. Mas quando nós observamos isso, é uma sociedade que clama pelo hedonismo, o amor pelo amor, o bel prazer. As pessoas pouco importam. Indo de encontro àquilo que o nosso Deus nos chama a viver. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E antes disso ele diz, ame a mim com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Irmãos, como igreja de Deus, o Senhor nos chama a refletir em cada uma das nossas escolhas. Sacrifícios nos serão cobrados. E o apóstolo Paulo, ele fala isso quando ele escreve à igreja de Roma. Ele diz que nós agora não vamos viver como os nossos irmãos do passado viviam, através de cerimônias, através de sacrifícios, que em certa medida manifestariam a pessoa de Cristo. Mas ele diz que agora nós seremos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que não é o culto de domingo, mas é o culto diário. O Senhor nos chamou a percebermos que, como igreja de Deus, nós não podemos simplesmente assumir a caixa de crente no domingo. Mas Deus nos chamou para sermos crente todos os dias das nossas vidas. Em todos os momentos em que nós estamos, seja na vivência de forma individual, na forma coletiva. O Senhor nos chamou a manifestar aquilo que nós devemos viver através das nossas escolhas, porque as nossas escolhas manifestam como nós estamos nos relacionando com o nosso Deus, e, consequentemente, essas mesmas escolhas nos conduzirá no nosso relacionamento com o nosso próximo. Não é de se surpreender que a tonalidade do Sermão do Monte, de forma tão contundente, desde o capítulo 5, tome essa forma onde o próprio Cristo nos apresenta caminhos que devemos seguir. Ele mostra como é que nós devemos andar durante todo o percurso do seu Sermão do Monte. E ele nos faz entender, não é de conformidade com a cultura. Não é de conformidade com como os antropólogos estão falando, os sociólogos estão falando. O crente, o Filho de Deus, andará de conformidade com as Sagradas Escrituras. E nós devemos perceber que andar de conformidade com as Sagradas Escrituras requererá de nós sacrifício. Mas você deve estar aí pensando, encucado. É difícil. Vai ter momentos em que eu vou falhar, certo? Eu também falho. Não pense que eu estou falando aqui com ar de superioridade, pois não há. O Senhor nos chamou a cada dia matar o velho homem. O Senhor, nosso Deus, nos chama a cada dia a matar o velho homem. Porque matando o velho homem, o processo de santificação a cada dia nos aproximará daquilo que Deus quer e requer de cada um dos seus servos, de cada um dos seus dispenseiros. Meus irmãos, nós estamos refletindo sobre o tema escolhas que fazem toda a diferença. Vimos, em primeiro lugar, que essas escolhas têm um caminho fácil, que normalmente leva à perdição.
e me atiei e me dediquei a ele pouco tempo. Quero me dedicar mais àquilo que é certo. Em último lugar, queridos, escolhas que fazem toda a diferença. O caminho difícil que leva à vida. Não somente uma vida bela neste mundo aqui, a qual nós estamos vivendo, mas a eternidade, com Deus Pai. Vamos ler todos juntos os versículos 13 e 14. Todos juntos em uma só voz. Entrai pela porta. Faz necessário a gente inculcar esse texto. Guardar em nossa memória. Sempre escolhas estarão diante de nós. Mas o Senhor nos chama a tomarmos escolhas compatíveis com aquilo que Ele nos ensinou e nos ensina através das Escrituras Sagradas. O caminho difícil, meus irmãos, normalmente ele não é aquele que é seguido. Ninguém em sua sã consciência andará 5 milhas sabendo que tem um atalho pelo qual ele só andará alguns metros. Ninguém. Ninguém em sua sã consciência desfrutará de um caminho cheio de pedras, cheio de espinhos, e às vezes até um pouco sombrio, se tem um caminho claro, pavimentado, e às vezes até com alguns banquinhos. Nós, seletivamente, vamos sempre optar por aquilo que é fácil. É normal. Aqueles que são pais, eles vão perceber como é que as crianças são. Vocês certamente devem perceber que eles sempre vão, se a professora diz que é para fazer uma redação e a redação tem que ter 10 linhas, eles não vão fazer 11, eles vão fazer 10 porque eles querem brincar. Às vezes nós nos pegamos no caminho procurando as coisas mais fáceis. Se o patrão nos diz que a gente pode sair depois das 5, a gente não quer ficar depois das 5, né? Mesmo que a gente saiba que não terminou aquilo que a gente planejou para o dia. Veja, nós temos um pequeno erro, que eu acho que não é nem tão pequeno, ele é um grande erro, de pensar que as pequenas escolhas corriqueiras do dia, elas não são importantes. Nós caímos no erro de pensarmos que pequenas coisas, como eu me porto no meu emprego, como eu me porto na minha escola, na minha faculdade, como eu me porto com os meus amigos, como eu me porto com o vizinho, ou então quando eu vou comprar um pão, quando eu recebo um troco e esse troco é errado. Essas pequenas escolhas, de fato, não provam o crente que eu sou. Ou até mesmo quando eu sou um empresário e procuro o caminho fácil da sonegação do imposto. Entre outras grandes exemplos aí que nós poderíamos dar. O Senhor não nos chamou para uma vida fácil, mas Ele nos chamou para uma vida plena e gozo nele. A satisfação está em Cristo Jesus. E Ele nos faz perceber isso quando Ele usa essa imagem das 2 estradas. Há aqueles que, quando comentam esse texto, que diz que provavelmente a imagem que estava sobre o nosso Messias, o Salvador de nossa alma, era de uma estrada que conduz a um castelo, e neste castelo tem uma porta larga, aonde passam as carruagens, aonde passam todo o grande povo, porque é fácil passar por ela, é um lugar espaçoso, aonde todos podem passar sem nenhuma discriminação. Contudo, existe aquela porta pequena, que não é tão utilizada, porque não desfruta de nenhum conforto, normalmente só é utilizada, em último caso, quando a porta larga não está aberta. Mas o Senhor Jesus Cristo, usando essa imagem tão propícia para aquele povo daquela época, Ele nos faz perceber
Como igreja de Deus, nem sempre nós vamos estar seguindo a multidão. Como igreja de Deus, nem sempre nós vamos estar rodeados de um grande número. Como igreja de Deus, sempre vamos ser chamados como remanescente fiel, cuja aqueles não se prostraram perante os postes ídolos modernos. E nós pensamos que isso só ficou na época de Elias, de Eliseu. Ou pensamos que isso somente só aconteceu na época de Ageu, ou na época de Malaquias. Meus irmãos, nós devemos lembrar que o nosso Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Lá em Malaquias ele diz que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não muda. E se ele não muda, a sua palavra também não mudou. E como servos de Deus, o seu desejo para conosco é que nós venhamos acertar naquilo que ele colocou em nossas mãos para fazer. Nós não podemos, meus irmãos, nos justificar diante das falhas do mundo, porque Deus não nos chamou para vivermos para o mundo, ou para a glória do mundo. Deus nos chamou para vivermos para a glória de Deus. E é nisso que nós vamos provar que estamos andando com o nosso Mestre. Que nós estamos andando no caminho de vida. Um caminho que é de vida, mas quer dizer que vamos ter dificuldades. Sim, teremos dificuldades. Mas o nosso Mestre, o nosso Senhor, estará conosco. Veja, o caminho difícil que leva à vida é pautado por escolhas que demandam reflexão. E eu quero lhe motivar a fazer isso. Eu quero lhe motivar a você perceber que as pequenas escolhas de sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, ou você que é estudante, que ainda depende do seu pai e da sua mãe, importam. E você tem que refletir sobre o que você está fazendo. O mundo nos conduz, às vezes, com pequenos comerciais que duram segundos. Porque se durar mais do que 5 segundos, a gente pula, né? Assim no YouTube. Eu não assisto um comercial, só assisto enquanto aqueles 5 segundos foi essencial. Mas eu percebi que muitos dos comerciais só tem 5 segundos. Ou você assiste ou assiste. E muitos deles são convincentes, porque alguns deles me fizeram clicar neles. Parou para pensar? A sociedade está nos dizendo que nós não devemos refletir. A sociedade está dizendo que nós devemos nos portar de qualquer forma. A sociedade está nos dizendo que a gente não precisa parar. Mas o nosso Deus, em contrapartida, ele diz, vocês devem parar. Vocês devem refletir. Porque cada uma das vossas escolhas importam. E vocês devem me glorificar. O Senhor, o nosso Deus, nos chama à reflexão. Não somente nas grandes escolhas, mas especialmente nas pequenas escolhas. Também nós devemos perceber que essas escolhas que agradam a Deus, que conduzem à vida, à porta estreita, são escolhas que pesam, ponderam as consequências. O povo de Deus é marcado por uma atitude que evidencia amor. Mas a gente tem uma tendência de pensar que o amor é segundo os moldes desse século. É um amor que só pensa no prazer próprio. O amor, meus irmãos, não é mero sentimento. Sempre faço questão de mencionar isso. O amor cristão não é mero sentimento. O amor cristão é Cristo Jesus. E eu lhe pergunto nesta noite, como Cristo me amou e lhe amou. Como Cristo nos amou, morrendo por mim e por você. Nós devemos considerar as consequências de nossas escolhas. Nós precisamos refletir aquilo que Deus quer. E nós só iremos agir de forma compatível se a nossa mente, o nosso coração estiver saturado daquilo que amamos. E aquilo que nós devemos amar não é a facilidade
do mundo. Não é a facilidade do presente século, mas é a palavra de Deus, é o Cristo ressurreto, que amou e que deu a vida por mim e por você. Queridos, o caminho difícil também é pautado por escolhas que visam o bem pessoal, sim, mas o bem do próximo. Deus, ele é tão bondoso que nos faz perceber que ambos os caminhos receberão aquilo que é compatível com as escolhas. Aqueles que optam pelo caminho fácil, o caminho que certamente está repleto de pessoas, que não vai requerer de nós muito daquilo que Pedro falou, né, a razão da esperança que há em cada um de nós, aquele caminho que qualquer coisa serve. O importante aqui é que a gente está adorando a um Deus. Já ouviu falar isso? É uma fala muito comum do nosso presente, né? Mas qual é o final deste caminho? A morte. Mas em contrapartida, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta um caminho difícil. Um caminho cheio de dificuldades e desafios. Contudo, ele conduz vida. E não uma vida somente neste plano aqui terreno, mas uma vida eterna, de alegria, paz, gozo e satisfação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, as nossas escolhas, elas vão influenciar a nossa vida. E estão influenciando a nossa vida. O Senhor nos chama a essa reflexão. Essas escolhas, elas podem ser difíceis, mas diante de Deus, ela trará repouso e quietude em nosso coração, na presença de Deus Pai. Particularmente, tomei algumas decisões nesses últimos tempos que não foram fáceis. Decisões que me fizeram refletir em muitas coisas. Mas, perante Deus, o coração do servo de Deus, ele sofre o dano por amor à igreja de Cristo. E Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos igreja de Cristo, além deste lugar belo e bonito. O Senhor nos chamou para sermos igreja de Cristo, na intimidade do nosso lar, na intimidade do nosso trabalho. Quando ninguém vê, o Senhor nos chamou a fazer escolhas sensatas, todos os momentos de nossa vida. J.M. Gibson, falando desse apelo de Cristo Jesus, ele diz que o apelo de Cristo é apresentado de tal forma que não aparenta nenhum atrativo para o mundo insensato e egoísta, senão para aqueles cujo coração tem sido atraído e cuja consciência tem sido tocada pela sua apresentação das bem-aventuranças pelas quais podem esperar e da justiça que deles se esperam. O mundo, meus irmãos, não vai entender o caminho que nós devemos seguir. Eles vão nos chamar de loucos. E diz, você deve chamar agora o confuso de amigo. Amigo, né? Não pode, né? Mas Deus lhe chamou para lhe chamar amigo. Deus lhe chamou para chamar homem de homem, mulher de mulher. Deus lhe chamou para
falar o que é pecado, ser contra toda forma de pecado, manifestar a graça, o amor e a misericórdia de Cristo a todo pecador. Porque em alguns momentos, meus irmãos, seguindo aquilo que Lucas relata no livro de Atos, importa agradar a Deus do que agradar a homens. O tempo chegou, meus irmãos, pelo qual nós devemos pautar de forma varonil e firme cada uma das nossas escolhas. A igreja cristã, ela nunca pode ser conhecida porque ela está no meio termo. Ou ela vive para a glória de Deus, ou ela está vivendo em insatisfação, indo de encontro à vontade soberana de Deus Pai. Estamos chegando ao fim de nossa reflexão. E o Senhor, o nosso Deus, nos apresentou que as nossas escolhas fazem toda a diferença. E Ele nos mostrou como nós podemos viver. Mas não somente viver, mas entender que tudo quanto estamos vivendo não foge ao controle divino. Quando não entendemos, temos a palavra de Deus para nos alimentar. Temos a oração como instrumento e meio de graça para nos comunicarmos com o nosso Deus e Pai. Para nos fazer sempre trilhar, não no caminho fácil, não nas escolhas irrefletidas, mas sim, muitas vezes, na escolha difícil, que é alvo de muita reflexão e que certamente trará alguns pesos para as nossas vidas. Mas eu sempre digo, por Cristo, vale a pena viver, sofrer e morrer, se necessário for. Esse sentimento nunca pode estar desassociado da nossa vida cristã. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, diante de sua palavra, nos oferece neste momento a oportunidade de refletirmos como estamos levando, ou melhor, como estamos refletindo aquilo que Cristo quer que nós venhamos viver. A sua graça, o seu amor é tão grande que nos faz perceber que este é o momento de restauração para o caído. Este é um momento de renovo ao que tinha perdido vigor. Este é um momento de alegria e satisfação ao que está firme. Mas uma coisa é certa, sempre será o momento para a igreja de Deus refletir nas escolhas que devem escolher. E essas escolhas devem ser pautadas pela palavra e para a honra e glória do nosso Deus. A graça nos foi dada. A misericórdia nos é renovada. Não se esqueçam o que Gary Collins falou. Podemos tentar evitar de fazer escolhas através de não fazermos nada. Mas mesmo isso é uma decisão. O Senhor nos chama à reflexão. Este mundo precisa ouvir e ver nos filhos de Deus que há um único Deus, vivo e verdadeiro, que se manifesta por sua palavra. Fique de pé, vamos orar ao nosso eterno Pai. Meu Deus, a tua palavra foi pregada. E nós clamamos, ó Deus, que encontre no meu e no coração dos meus irmãos que aqui se fazem presente, solo fértil. Senhor, renova as nossas forças em Ti. Senhor, dá ânimo àqueles que porventura estão sofrendo angústias. Renova, Senhor, as forças da Tua igreja. Senhor, seja sobre aqueles que porventura, diante da Tua palavra, sentiram-se confrontados, gerando, ó Deus, nos Teus servos, frutos dignos de arrependimento. Senhor, queremos viver para a Tua glória.
Queremos, Senhor, fazermos escolhas que visam o teu reino. Queremos, ó Deus, te servir nas pequenas e nas grandes escolhas. Queremos te servir, Senhor, no seio familiar. Queremos te servir em nosso trabalho. Queremos te servir, meu Deus, até nos nossos momentos de lazer. Porque, Senhor, não há nenhum momento em nossas vidas que não se passem diante da tua presença. Portanto, ó Pai, toma as nossas vidas diante de ti. Dar-nos, ó Deus, aquilo que nós não temos e que necessitamos para trilhar esse caminho belo, maravilhoso, que te agrada. Esse caminho, ó Deus, que por muitas vezes terá pedras. Esse caminho, ó Deus, que por muitas vezes terá dificuldades. Contudo, a tua presença, o teu amor, a tua graça, ó Deus, sempre será abundante no meio da tua igreja. Portanto, ó Deus, dar-nos, ó Deus, a convicção de tua presença real e sublime. Nos aproxima, Senhor, mais de ti. E que a tua palavra seja sempre avivada em nossa mente, para que o nosso falar e as nossas escolhas manifestem o Deus presente. Obrigado, meu Deus, por tua palavra. E abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus.